tudo bem? Coronavírus, uma pandemia que assombrou a humanidade no ano de 2020. Assista este vídeo até o final e você vai descobrir como vencer este medo que tomou conta de quase 200 milhões de brasileiros. Vem comigo. Hoje eu vejo várias situações que estão acontecendo nesse cenário que nós estamos vivendo. E no meio deste cenário existem muitas divergências. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: será que eles estão exagerando ou não estão exagerando? Vai afetar a economia? Não vai afetar a economia? É para ficar em casa? Não é para ficar em casa? E o trabalhador que necessita do seu sustento para sobreviver, como que ele vai fazer? Se ele não morrer do vírus, ele vai morrer de fome? E aí, como é que fica? Então, tudo isso são contradições. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Que no meio de tudo isso, existe uma coisa em comum nesse cenário todo: o medo. As pessoas estão com medo. Medo de perder o emprego, medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo de quebrar, medo da doença, medo da morte. E é sobre isso que eu quero falar com você. Como nós vamos lidar com este medo? Antes de tudo, você precisa entender o que é medo. O que é medo? O medo é um estado mental. E o estado mental, ele está sujeito ao seu controle, está sujeito ao seu direcionamento. Então, não é o medo que vai dizer o que você vai fazer. Não é o medo que vai te controlar. Mas é você que vai controlar o medo e é você que vai direcionar esse medo. O ser humano tem alguns medos básicos e um deles é o medo da doença, que está associado ao medo da velhice e também ao medo da morte. Agora eu queria te fazer uma pergunta: você tem medo da morte? Seja sincero, hein? Você tem medo de ficar velho? Você tem medo da velhice? E a doença? Você tem medo da doença? Você tem medo de ficar doente? Seja sincero. E aí? Você sabia que desde o nosso nascimento foram implantadas coisas terríveis no nosso inconsciente sobre o que acontece conosco se a morte nos vencer? E é exatamente por isso que nós tememos tanto pela nossa saúde. Agora tem uma coisa: se eu tenho esse medo e se esse medo não é bom para mim, eu quero saber de que forma que ele entra na minha mente e de que forma que ele age no meu corpo. Então vamos lá. A primeira forma que esse medo ele entra na minha mente é através do poder da sugestão. Mas como esse poder da sugestão age? O que é isso? A equipe de um homem chamado Napoleão Hill, em seu livro Quem Pensa Enriquece, que é esse livro aqui, eles fizeram o seguinte experimento para testar o poder da autossugestão. Pegaram uma pessoa, uma vítima, entre aspas, e fizeram o seguinte: eles separaram 3 conhecidos daquela pessoa e eles iriam chegar, abordar aquela pessoa e iam falar a seguinte expressão para ele: rapaz, como que você tá doente? Você tá terrivelmente doente, hein? Você tá sentindo bem? Aconteceu alguma coisa? A primeira pessoa ia falar isso, a segunda pessoa ia falar isso e a terceira pessoa ia falar isso também. Então, olha só o que aconteceu. Imagine você, se você tivesse andando, de repente, uma pessoa, um conhecido seu, uma pessoa da sua confiança, te abordasse e falasse: fulano, mas você tá mal, hein? Você tá doente, hein? Você tá com um semblante caído, você tá pálido, você tá passando bem? Você tá mal pra caramba. E qual seria a sua reação? No experimento, a primeira vez, a vítima, entre aspas, ela falou o seguinte: não, tá tudo bem. Que foi, assim, indiferente. Agora, se você continuasse e uma segunda pessoa te abordasse e falasse assim: menina, como é que você tá, hein? Você tá acabada, hein? Você tá com o semblante caído, você tá passando mal, tá precisando de alguma coisa, quer um copinho de água? O que aconteceu com você? Você tá bem? No experimento, a vítima, ela chegou e respondeu o seguinte:
Não sei ao certo, eu acho que eu estou passando mal mesmo. Olha só, a primeira expressão dela foi de que ela não estava passando mal. A segunda, ela já ficou na dúvida e começou a admitir a possibilidade de que realmente ela estava passando mal. E no terceiro encontro que ela teve, a pessoa abordou ela e falou a mesma coisa. Rapaz, você tá mal pra caramba, hein? Você tá se sentindo bem? E a vítima disse o seguinte: eu não estou bem, eu estou passando mal mesmo, não me sinto bem. Então, para você ver aí o poder da autossugestão. Aonde que eu quero chegar nisso? Quando você chega para um idoso e você mostra para ele que lá na Itália, centenas e centenas de idosos morreram de uma forma terrível, de um sofrimento terrível. Quando você mostra para esses idosos dezenas de caixões que levam ali corpos de pessoas que morreram por conta desse vírus, qual é a mensagem que você está mandando para o inconsciente dessas pessoas, desses idosos? Qual é a autossugestão que você está implantando no inconsciente desses idosos? Você está dizendo para eles assim: olha, aconteceu lá, vai acontecer aqui também. Se chegou lá na Itália, que é um país de primeiro mundo, que dirá aqui no Brasil, que é um país de terceiro mundo? Se aconteceu lá, vai acontecer aqui também. É só uma questão de tempo. Se prepara, porque a sua batata está assando. Se prepara, porque a sua hora vai chegar, querendo você ou não. É essa mensagem que você está passando para o inconsciente dessas pessoas. Você está matando essas pessoas antes sequer que o vírus chegue. Uma outra situação é que o pânico, o excesso, a histeria pode gerar uma doença chamada hipocondria. Segundo Napoleão Hill, 75% das pessoas que vão ao médico sofrem dessa doença, que é algum tipo de doença imaginária. E os seus sintomas são o hábito de falar excessivamente sobre aquela doença, focar, concentrar a mente naquela doença e esperar que aquela doença sobrevenha sobre a sua vida. Então foi provado que o medo da doença, mesmo que não haja razão para ter medo, ela produz em você os sintomas dessa doença que você está temendo, mesmo que você não a tenha. E às vezes a hipocondria, ela causa tanto dano quanto a doença real poderia causar. Porque forte e poderosa é a nossa mente, para construir como também para destruir. Você sabia que tudo parte do nosso pensamento? E os nossos pensamentos, eles vão dar a ordem para as nossas células produzirem neuroquímicos através dos neurotransmissores para o nosso corpo físico. E se você estiver com sentimento, com pensamento de pânico, de medo, o que você acha que as suas células vão produzir no seu corpo? O grande problema é quando nós potencializamos o nosso pensamento negativo, quando nós potencializamos o negativismo. Existem evidências esmagadoras de que a doença, ela se inicia na forma de um impulso, de um pensamento negativo. E esses pensamentos, eles podem ser implantados na sua mente através da sugestão ou criados por você mesmo. Preste atenção, não entre nessa onda de histeria, não entre nessa onda de pânico, não entra nessa onda de terror, porque esse não é o caminho. Porque quando se cria uma histeria de pânico, de terror, de um vírus que sequer chegou em você ainda, você está antecipando os sintomas dessa doença e também diminuindo a sua defesa imunológica, ok? Até aqui nós falamos sobre duas coisas sobre o medo da doença. Primeiro, o poder da sugestão, que potencializa o poder da doença e a ação dela sobre mim. Segundo, o desenvolvimento de uma doença chamada hipocondria, que pode antecipar os sintomas da doença na minha vida sem que eu a tenha. Veja bem, eu quero deixar bem claro que você não deve deixar de se precaver. Você não deve deixar de tomar os cuidados necessários contra essa doença. Tome os cuidados necessários, a higienização, se precavenha, mas substitua o medo por confiança, substitua o medo por segurança de que você vai vencer, de que você vai
sobrepor esse obstáculo de que essa doença não tem poder sobre você e nem sobre a sua vida. Vença esse medo, mas vença esse medo de forma responsável e de forma inteligente. Ah, Marcelo, você fala desse jeito porque você acha que é fácil. Não, não é fácil. Você acha que eu não tenho medo de pegar esse vírus, esse maldito vírus? Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar o medo me dominar? Não. Eu não vou deixar esse medo me dominar de forma nenhuma, e você também não deve deixar. Você deve levantar a cabeça e ter uma atitude não de derrota, mas uma atitude de vitória. Eu já estou encerrando esse vídeo, mas antes de encerrar este vídeo, eu queria dizer uma coisa para você. Se você está com dificuldade de vencer este medo na sua vida, não só o medo da doença, mas os diversos medos que nos envolvem na nossa vida, então está na hora de você se voltar para a sua espiritualidade, independente da sua religião. Está na hora de você começar a confiar nesse Deus. Sabe por quê? Porque quando você confia nesse Deus, o medo desaparece. O medo da morte desaparece. O medo da doença desaparece. Quando você confia nele, você tem a certeza de que você não vai quebrar. Quando você confia nele, você tem a certeza que o dinheiro não vai faltar. Porque quando nós confiamos nesse Deus, ele faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Eu desejo que você viva essa paz, que você viva esta alegria e que você viva também esta confiança, ok? Fique com Deus. Eu sou Marcelo Pimentel, um grande abraço e até breve.